Sabe, existe uma ideia que separa pessoas comuns de pessoas extraordinárias, e ela não tem nada a ver com sorte. Tem a ver com uma forma muito específica de pensar que constrói riqueza, poder e influência. O livro Quem Pensa Enriquece basicamente revela que a mente cria a realidade financeira que a gente vive, seja de forma consciente ou não. E o mais interessante é que todo mundo já usa esse mecanismo agora mesmo. A questão é, ele está sendo usado a favor ou contra os próprios objetivos. Antes da gente mergulhar nisso, uma reflexão meio desconfortável. Quantas vezes um projeto começa com aquele entusiasmo todo e, no meio do caminho, parece que perde a força? Ou uma oportunidade é deixada para trás porque, lá no fundo, a dúvida sobre a própria capacidade fala mais alto. Pois é, essa dor silenciosa é exatamente onde a transformação começa. Então, vamos ao primeiro princípio, que é a base de tudo. A riqueza começa como um estado mental, muito antes de se tornar um estado financeiro. O dinheiro não nasce no bolso, ele nasce na mente. Ok, vamos entender isso aqui. Pensa no cérebro como se fosse um campo fértil. Cada ideia que se repete é uma semente. Se a semente for de dúvida, a colheita vai ser de hesitação. Se for de medo, a colheita é de estagnação. Agora, se for de convicção, a colheita é de ação. E é a ação com direção estratégica que gera riqueza. É um padrão invisível que a maioria das pessoas simplesmente ignora. E agora o ponto crucial que Napoleon Hill aponta. Não se trata de uma vontade fraca, tipo, eu queria ser rico. Ele fala sobre um desejo ardente, uma obsessão direcionada. Desejo comum só cria tentativas. O desejo ardente cria estratégia. Um objetivo carregado de emoção ativa a criatividade e a persistência do cérebro, enquanto um desejo fraco faz qualquer obstáculo virar desculpa para desistir. E essa frase resume bem a consequência disso. Ela é brutal, mas é necessária. Quando os nossos objetivos são só opções, o comprometimento não é real. E aí, os resultados refletem exatamente isso. Então o ponto-chave é este. Uma decisão de verdade é como uma linha invisível que separa intenção de transformação. Quando o plano B é eliminado da equação, a mente para de procurar uma rota de fuga e começa a focar 100% em encontrar uma solução. É uma mudança completa no sistema operacional da mente. Ok? Vamos avançar e ver como é que isso se sustenta. Como é possível manter esse tal de desejo ardente vivo? Isso nos leva ao que o livro chama de fé prática e a importância do ambiente ao nosso redor. Olha, em Quem Pensa Enriquece, fé não é uma coisa mística, tá? É uma ferramenta. É a capacidade de treinar a mente dia após dia até que a dúvida perca a força. É que o cérebro não distingue muito bem uma imaginação vívida de uma experiência real. Então, ao repetir uma ideia com emoção, ele aceita como provável e isso começa a guiar todo o comportamento. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. A autossugestão já é uma ferramenta que todo mundo domina. Se por anos são repetidas frases como essas que estão aqui, a mente foi programada para limitação. A mente é neutra, ela simplesmente constrói a identidade com base no que a gente repete com mais emoção. Essa metáfora do exército é perfeita. A mente consciente é o general, que dá as ordens. O subconsciente são os soldados, que executam sem questionar. Qual é o problema? Muita gente deixa o general distraído, e aí o medo assume o comando, resultando em energia desperdiçada e foco todo fragmentado. Todo grande objetivo passa por essas 4 fases emocionais. A maioria das pessoas para na fase 3, a da dúvida. Persistência não é teimosia, é resistência emocional bem estruturada para conseguir atravessar essa fase. É exatamente nesse ponto que a verdadeira riqueza começa a se formar. E isso nos leva a um dos conceitos mais poderosos do livro, o Mastermind. Não se trata de networking superficial, mas de se cercar de mentes que estão alinhadas com o crescimento. A nossa mente absorve o padrão do ambiente. Então fica a pergunta: as pessoas, os livros, as conversas ao redor estão fortalecendo ou enfraquecendo a ambição de quem busca crescer? Agora, vamos abordar uma armadilha muito moderna, a ilusão de que só aprender mais e mais é o suficiente, e como o nosso maior inimigo interno, o medo, bloqueia todo o progresso. Esta é uma das verdades mais desconfortáveis do livro. Conhecimento, por si só, não gera riqueza. Ele gera potencial. Conhecimento só se torna poder de verdade quando ele é organizado e aplicado com um propósito bem definido. A maioria das pessoas acumula informação, poucas constroem uma direção. E claro, quando se age, os obstáculos aparecem. O ponto crucial é como eles são interpretados.
Para a maioria, um obstáculo é um sinal de incapacidade. Para os bem-sucedidos, é apenas feedback, é um dado. O fracasso não é o oposto do sucesso. Ele é parte do processo. É um evento, não uma identidade. Napoleão Hill identificou esses medos como os maiores bloqueadores da riqueza. E eles não gritam, eles sussurram. Ah, não é a hora certa. E se der errado? Quanto mais se ouve esses sussurros, mais eles se tornam a voz interna, paralisando a ação. E o antídoto não é a ausência de medo, esquece isso. É a coragem, que é simplesmente a decisão de agir apesar do medo. Cada decisão repetida constrói a confiança. E a confiança é a criação consistente que finalmente gera resultados. E finalmente chegamos ao princípio que amarra todos os outros. Ele não fala sobre dinheiro, mas sobre uma energia específica que, quando é canalizada do jeito certo, se transforma num poder criativo imenso. Napoleão Hill chamou isso de transmutação da energia sexual. E calma, não se trata só do desejo físico. Ele falava da energia vital, daquele impulso criativo que todos nós temos. A mesmíssima energia que gera atração também pode gerar inovação e construir impérios. O que é interessante aqui é como isso reflete a realidade da maioria. Quando essa energia vital não tem uma direção clara, ela se dissipa nessas atividades que a gente vê. O resultado? Pouca força concentrada. E a verdade é que a riqueza exige uma concentração extrema de energia ao longo do tempo. Isso nos leva à inversão fundamental. A maioria das pessoas opera sob esta crença falha. Elas esperam que as circunstâncias externas mudem para que só então o estado interno possa mudar. Mas o processo real, o grande segredo do livro, é exatamente o oposto. A mudança tem que acontecer internamente primeiro para poder produzir resultados externos. Não se espera a confiança chegar para agir. Age-se até que a confiança surja. A riqueza não começa no banco, começa na identidade. Mas nada disso funciona sem aplicação, né? Então, para quem quer começar, aqui vai uma ação simples e poderosa. Escrever o valor, o prazo e o que será oferecido em troca. Ler isso todos os dias, sentindo a emoção, parece simples demais, mas a consistência sempre supera a intensidade ocasional. E agora a decisão se apresenta. É possível continuar apenas reagindo às circunstâncias ou decidir conscientemente moldar a própria trajetória. A riqueza começa como um pensamento, mas só cresce quando se transforma em ação. Então, como um compromisso interno, a declaração a ser feita é: eu assumo o controle da minha mente. Porque no momento em que isso é feito, algo muda. E essa decisão, a partir de agora, é de cada um.